Então, empatia. O que seria essa palavrinha empatia? Muitas pessoas não valorizam muito essa palavra. Eu realmente cheguei a conhecer ela num curso livre de administração que eu fiz, além do superior, e falava sobre liderança, a questão da liderança, o uso da empatia. Empatia, basicamente, apesar de ser uma palavra extremamente importante, até mesmo para a nossa evolução, como seres humanos e tudo que conseguimos até agora, criação de hospitais, a preocupação com o outro, né? Basicamente é a capacidade de se colocar no lugar do outro. O ser humano possui essa capacidade e outros animais também as utilizam para o bem comum, bem em grupo ou em sociedade. Essa capacidade é extremamente importante justamente pelo que eu acabei de mencionar. Você se preocupar com o outro, né? E consequentemente se preocupar consigo mesmo. Existe a questão daquele gene egoísta, citado um livro, né, escrito por Dawkins, mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas de qualquer maneira a questão é, se você faz o bem para o próximo, você está fazendo a si mesmo fazer parte do mesmo sistema, ou no caso morar na mesma cidade, etc. Então fazer o bem para o próximo é fazer a si mesmo. E essa capacidade de se colocar no lugar do outro entra nessa questão também. Se você tem essa capacidade, você consegue fazer o bem de maneira mais eficaz. Você se preocupa mais com o outro. E isso, já adiantando, eu queria dizer em outros vídeos, não tem nada a ver com questões religiosas. Isso é altamente instintivo e até mesmo de certa forma egoísta. Como eu disse, se você está ajudando alguém, você está ajudando a si próprio indiretamente ou até mesmo diretamente. Mas essa capacidade então de se colocar no lugar do próximo, como ela influencia a nossa vida? Primeiramente, tudo que você curte, se você curte games, livros, filmes, se você vai lá no cinema e pula da cadeira com os personagens, ou se você chora num filme de ação, você automaticamente está fazendo uso da sua empatia. Você está se colocando no lugar daquele personagem. Você está enxergando pelos olhos daquele personagem. Então, sem a capacidade de empatia, logicamente isso tudo perderia a graça. Não teria graça você ir assistir um filme, ou ler um livro, ou jogar um game. Então, primeiramente, a empatia já lhe permite isso. Já te permite apreciar esse tipo de arte. Outro ponto interessante. Imagine sem empatia se iríamos nos preocupar com a dor do outro. No caso, para criar hospitais, remédios. Profissionais passaram anos estudando cura para doenças, etc., tudo preocupado com o seu semelhante. Imagina se não existisse essa preocupação. Nós poderíamos também chamar de amor, né? Mas eu acho que fica meio romantizado demais. Mas é semelhante a isto. Porque é essa preocupação com o outro. Muitos se colocam até mesmo em posição de se colocar no lugar de animais, por exemplo, protetora dos animais. Se preocupa muito com os animais. E uma coisa interessante é que não necessariamente, como a falácia que rolou recentemente no YouTube foi que não é o seu lugar de fala. Na verdade, isto pode ser derrubado simplesmente, apesar que já foi refutado por muitos outros YouTubers, podemos falar que isso já pode ser refutado também por essa questão da nossa capacidade de empatia. Você dizer que não podemos nos colocar no lugar do outro é simplesmente desvalorizar a capacidade do ser humano de imaginar, criar, se colocar em diversos ambientes. E é o que mais fazemos, é criar, imaginar, criar personagens emotivos que fazem as outras pessoas chorarem e se envolverem com aquele personagem. É simplesmente você negar essa capacidade. Ou seja, quer dizer que um médico ginecologista não pode saber mais de vaginas do que uma mulher porque ele não tem uma. Então fica ilógico. Eu não posso falar sobre mulher ou feminismo porque eu sou homem. Ou eu não posso falar sobre negros porque eu não sou negro. Ou eu não posso falar sobre
homossexualismo porque não sou homossexual. Não faz sentido nenhum. Uma vez que eu tenho essa capacidade de empatia e posso estudar a respeito, posso imaginar como seja aquela situação. E uma coisa interessante, minha esposa passou toda a gestação tratando com diversos médicos. E os médicos mais empáticos, os médicos mais cuidadosos eram justamente homens. Isso não era muito de se esperar, mas aconteceu. Normalmente os homens eram mais atenciosos, ajudavam a levantar da maca, faziam todo o exercício corretamente, porque as mulheres entendiam, pelo que parecia, que a minha esposa com dor estava sendo muito fresca, ou realmente não estava sentindo aquilo, talvez comparando com a própria dor que ela teve, sempre que as dores podem ser diferentes. Então os médicos homens, por incrível que pareça, eles tinham a capacidade maior de ser empáticos e se colocar no lugar da minha esposa grávida, carregando um peso, etc. Por aí podemos ver que essa questão de lugar de fala e não poder falar sobre determinado assunto porque não passou aquela situação é pura balela, pura bobagem. Outro ponto interessante. Que eu gostaria de perguntar é: por que a sua dor é diferente da dor do outro? Por exemplo, a dor de perda. A sua dor de perda de um ente querido é mais dolorida do que a do outro? Ou a sua humilhação, de alguma forma, é diferente do sentimento de humilhação do outro? Todos os seus sentimentos são diferentes do sentimento do outro? Então, essa questão também fica meio estranha. Me parece que é um certo tipo de egoísmo de tentar fazer o seu sentimento valer mais do que o do outro. A minha dor de perda de um ente querido é maior que a dor de perda do outro. A humilhação que eu sofri é mais dolorida que a humilhação do que o outro sofreu. Então não faz muito sentido, me parece mais a tentativa de, mais uma vez, tentar se sentir especial. Por exemplo, eu estou fazendo letras, estava tentando uma vaga de professor e eu iria dar aula para crianças pequenas. As mulheres da escola, claro que essa área é mais dominada por mulheres, elas preferiram não me contratar. Falou que não ia me contratar porque preferiam mulher. Ou seja, eu fui discriminado por ser homem. Será que a discriminação de uma mulher e a discriminação por eu ser homem é tão diferente assim? Mas os fatores... Não, estou perguntando diretamente, não quero saber dos fatores no momento aqui. Eu estou perguntando sobre o sentimento em si. É tão diferente assim? Eu estou perguntando porque me parece mais vitimismo. Você diz, não, porque eu sofri lá uma humilhação por ser negro. Tá, eu sofri humilhação por qualquer outra coisa. Diferente? Porque o seu sofrimento é tão especial. Então eu consigo me colocar no lugar dos outros, eu consigo imaginar como é, como dessas diversas situações. Então eu não acho que eu não posso falar de determinado assunto. Se eu tenho conhecimento, estudo, sei e observo como é, eu posso falar, eu tenho conhecimento para falar sobre aquilo mesmo sem ser. Minha esposa teve filho, e eu sei como é difícil criar um. Eu não preciso ficar grávida e ter um para saber tudo que ela passou. Isso é ridículo você dizer, mas você não sabe o que é ser grávida, o que é estar grávida. Não, mas eu posso imaginar como seja. Até mesmo em sonho, quantas vezes nós não acordamos em sonhos pensando que era realidade? Eu já levantei algumas vezes, demorou alguns segundinhos para perceber que eu estava sonhando. Então são diversas situações que os sentimentos são semelhantes, inclusive a utilização de droga e apaixonado, liberam praticamente a mesma química no cérebro. A química do nosso cérebro é uma só. Então prazer, ódio, qualquer outro sistema libera o mesmo tipo de hormônios, os mesmos tipos de química no cérebro. Então, como dizem que você não pode falar isso ou não pode sentir aquilo porque você não está naquele meio, naquele cenário. Claro que posso, você pode imaginar e dobrar aquilo
como na escravidão, se aquele negro sentiu muita dor, você pode imaginar aquilo, dobrar aquilo ali foi extremamente ruim. Isso nos permitiu ser mais empático um com o outro, ser mais cuidadoso. Algumas pessoas começaram a perceber que isso era errado, no exemplo da escravidão, e terminar com essa palhaçada de escravidão. Alguns perceberam isso e lutaram para acabar. Então, basicamente, empatia é o quê? É se colocar no lugar do outro. Todos nós conseguimos fazer isso. Claro, lógico, a menos que você tenha algum tipo de dano cerebral ou psicopatia, aí provavelmente você não vai sentir empatia. Eu acho que na política devemos ter milhares destes, né? Eles roubam merendas de criança e não querem nem saber. Então, a menos que você não tenha nenhum desses problemas, se você for tecnicamente normal, dentro da normalidade, você vai ter um certo nível de empatia, ou grande ou pequeno, a ponto de chorar num filme romântico ou coisa assim. Normalmente as mulheres são um pouco mais sensíveis, mas homens também. Eu, por exemplo, meu nível de empatia é bem alto, eu costumo me ferrar bastante por isso, porque eu tento ajudar muita gente e acabo me ferrando, mas é normal. Mas a gente pode fazer esse tipo de analogia também. Então a empatia, ela é muito importante. E normalmente ela é descartada nesses debates. Mas é igual a mulher dizer que eu não posso falar sobre aborto, por exemplo. Por quê? Porque eu sou homem. Mas eu conheço todos os problemas, eu sei os problemas que traz, eu sei as dificuldades vendo a minha esposa e ajudando. Então essa questão da empatia é muito importante. E eu vou colocar ele em pauta muitas vezes ainda, utilizando muitos exemplos seguidos. E como essa empatia funciona. Nos próximos comentários eu vou colocar em aberto como isso funciona, vou discutir mais essa questão da empatia e como ela funciona, mas já fica um ponto aqui, uma explicação mais ou menos por cima de que seria empatia e a importância dela na nossa vida e no nosso cotidiano. Então é isso, até a próxima.